O relatório dessa nova proposta deve ser apresentado na próxima terça-feira, agora, lá na Câmara. A informação é do relator dessa proposta, o relator do texto, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Vamos ao vivo com Pedro Teixeira, que agora ele vai detalhar, né, essa medida, essa proposta e o andamento, pelo menos a expectativa, né, Pedro? Porque Brasília é sempre uma caixinha de surpresas, né? Bom dia mais uma vez. Tudo bem, Stephanie? Bom dia novamente para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN neste sábado. Todo e qualquer relatório que tramita, qualquer proposta, medida provisória, enfim, tudo isso pode, sem dúvida nenhuma, sofrer importantes modificações no Congresso Nacional. O caso da reforma tributária não é diferente. O que a gente já sabe, conversando com os parlamentares, é que tem sim interesse, principalmente dos deputados de centro, dos partidos de centro, em aprovar esta reforma tributária. Tem interesse principalmente por parte do presidente da Câmara, Arthur Lira, para que o texto seja aprovado. Ele que já fez um movimento importante para a aprovação do novo marco fiscal, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está para análise no Senado Federal, e agora também faz um movimento importante para eventualmente que o texto seja analisado e aprovado no caso da reforma tributária. Eu separei alguns destaques. Claro que é sempre complicado desenvolver com relação ao que ficará a partir da apresentação do texto do deputado, o relator Aguinaldo Ribeiro. Mas tem alguns pontos que já são consenso lá na Câmara dos Deputados. Por exemplo, reunir os tributos federais, PIS, COFINS e IPI. E também agregar os tributos estaduais, ICMS, e municipais, o Imposto sobre Serviços, o ISS. Esses tributos seriam unificados justamente para que não haja diversos tipos de cobrança, de repente algum tipo de bitributação em alguns casos. O relatório também deve indicar regimes especiais para 4 setores. Um dos setores que deve ter algum tipo de regime especial é um tributo único para os combustíveis nas refinarias. Isso foi bastante discutido no ano passado por conta da diminuição do ICMS que incide sobre os combustíveis. A expectativa do Aguinaldo Ribeiro, o deputado relator do texto, é que exista um tributo único que incidirá sobre os combustíveis nas refinarias. Além disso, segundo os parlamentares ouvidos, um tema que estará no relatório, mas que ainda precisa de um modelo para ser definido, é com relação aos tributos da cesta básica. Por quê? Porque eles querem diminuir os tributos que incidem sobre a cesta básica, principalmente para a população mais carente do país, mas eles ainda não definiram se o retorno de tributo será através de cashback para a população, eventualmente a pessoa comprando a cesta básica e recebendo de volta uma parte dos tributos que foram pagos naquela compra, ou se o desconto incidirá direto na compra da cesta básica no supermercado ou em outro local. A gente vai seguir acompanhando agora, Stephanie, as discussões, eventualmente algum tipo de apresentação de mudança no texto por parte dos parlamentares, mas a ideia do deputado Aguinaldo Ribeiro, relator do texto, é reunir todas essas informações e apresentar o texto na próxima terça-feira. Volto com você. Essa a agenda, o cronograma. Obrigada, Pedro, pelas informações direto aí de Brasília. A gente continua nesse assunto agora com a análise da Elaine Basti, que se junta aqui ao nosso timaço de plantão, né, Elaine? Porque tem muita expectativa em torno dessa proposta, desse texto que vai ser levado adiante, que ainda pode ser modificado. Sim, exatamente, Stephanie. Bom sábado para você, nós. Bom sábado para nós, todo mundo que nos assiste. A reforma tributária, ela é fundamental para a economia brasileira crescer, né? Só para você ter uma ideia, assim, hoje a maneira que a gente cobra impostos é completamente caótica, né? A gente tem hoje mais de 5.500 legislações do imposto sobre serviço dos municípios, né, que é o ISS. Cada cidade aí tem uma alíquota e uma maneira de cobrar. O ICMS, que é o imposto estadual, são 27 leis diferentes, também com regras diferentes, com alíquotas diferentes para cada produto vendido, né? Isso são
são só 2 exemplos. Tem um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que se a gente juntasse todas as normas hoje tributárias num livro, ele teria 122 milhões de páginas. Imagina trabalhar tendo que levar em conta tudo isso, toda essa legislação, essa complexidade toda afasta investimento estrangeiro, por exemplo. As empresas multinacionais acham uma loucura isso que a gente tem aqui. Lá fora elas têm de 1 a 2 funcionários para lidar com tributação. Aqui no Brasil, a média entre as grandes empresas é de 100 funcionários para lidar com essa burocracia. São 1.500 horas gastas só por ano, só para calcular imposto. Tudo isso que é gasto que poderia ser evitado é o chamado custo Brasil, né? São cerca de 180 bilhões de reais aí que as empresas gastam para fazer a administração só desses impostos. Ou seja, é um custo simplesmente para manutenção da máquina que é altíssimo e a ideia é tentar melhorar isso aí. Exatamente. A ideia aí dessa reforma tributária, né, é exatamente poupar esse dinheiro que poderia ser investido aí na produção da empresa, em produtividade, em crescimento, enfim, no negócio dela, né? Burocracia, dinheiro desperdiçado. Agora, há uma polêmica grande no Congresso sobre qual modelo de unificação de impostos adotar. Os estados e os municípios, eles têm medo de perder a autonomia sobre a arrecadação deles, né? Como o ICMS, que é dos estados, e o ISS, que é dos municípios. Por isso, a expectativa é mesmo que seja encaminhada uma proposta de um IVA dual, que seria o quê? Um imposto unificando os tributos federais, aí o IPI e o PIS/COFINS, como o Pedro falou, e um imposto unificando os estaduais e municipais, ou seja, o ICMS e o ISS. Eu conversei com o secretário extraordinário da Receita Federal, Bernardo Api, e ele me disse que como o sistema tributário nosso é muito complexo, a transição para esse novo modelo, depois de aprovada a lei, vai levar um tempo. A do ICMS e do ISS seria completada até 2028 e do ISS e do ICMS a partir de 2028. Ou seja, o final de toda essa transição deve acontecer mesmo só em 2030. Mas é um sistema que, além de diminuir a burocracia, vai trazer mais transparência, mais segurança jurídica para as empresas, atrair mais investimentos e tornar a nossa produção mais barata e competitiva lá fora. Isso significa que para a gente mais crescimento, né, e mais emprego, né, e um crescimento sustentado, né, Stephanie? Porque a gente cansou de ver o Brasil crescendo, para de crescer, cresce, para de crescer, né? Então é o que a gente seja um precisa. gráfico linear, né, que a gente consiga ver esse crescimento numa reta ascendente de preferência, né? Exatamente. Muito bem. Já ela volta para a gente continuar analisando os assuntos da nossa economia. Obrigada, Elaine.